Se imagine na seguinte situação. Por algum motivo de saúde, você tem que passar por uma cirurgia. Não algo muito complexo, que apresente grande risco ou até que a causa da cirurgia não seja uma doença. Só que não deixa de ser um procedimento cirúrgico, não é mesmo? É normal a gente ficar nervoso. Afinal, embora se trate de profissionais preparados para o processo, algumas pessoas vão literalmente mexer dentro do seu corpo. Entretanto, até aí, tudo bem. Porque você sabe que por causa da anestesia não vai ver nada. Mas e se alguma coisa der errado e o paciente acordar durante o procedimento clínico? Bem tenso, não é mesmo? Hoje, aqui na Fatos, eu vou falar sobre casos de pessoas que acordaram durante a cirurgia ou nem dormiram. Meu nome é Moser Ornelas e seja muito bem-vindo ao canal. Embora a ideia de acordar durante uma situação assim seja assustadora, fique tranquilo. Estima-se que 1 a cada 19 mil pacientes acorde no decorrer da cirurgia. Geralmente isso acontece porque o paciente já está muito doente e não consegue aguentar a dose real de anestesia. E isso tudo, é claro, quando estamos falando da anestesia geral. As locais causam sonolência, que fazem o paciente dormir, assim como as sedações intravenosas, que não são tão poderosas quanto as anestesias. Dito isso, vamos ao nosso primeiro caso, o da canadense Donna Pepper, que viveu cenas de terror em uma mesa de cirurgia. Ela ia passar por um procedimento simples, conhecido como laparoscopia, que ao contrário do processo cirúrgico tradicional, é muito menos invasivo para o corpo. A laparoscopia substitui um grande buraco aberto no corpo, para se chegar ao lugar desejado por alguns pequenos furos, por onde passa uma câmera especial que vai possibilitar ao médico enxergar o que está acontecendo ali. Donna conta que tudo se encaminhava normalmente. Já na cirurgia, o anestesista aplicou o líquido em suas veias e depois pediu para que ela respirasse o vapor que saía de uma máquina. Não demorou muito e a paciente ficou em sono profundo. Quando acordou, ainda na sala, ouviu passos, ouviu os sons das máquinas hospitalares, ruídos das ferramentas dos médicos e pensou: que bom, deu tudo certo, a cirurgia já acabou. Feliz por ter passado pelo processo sem nada ter dado errado, ela respira profundamente, aproveitando a sensação de estar bem e não ter nada para se preocupar. Foi nesse momento que escutou algo que seria o início de um dos momentos mais críticos de sua vida. O médico diz: "Bisturi, por favor." Donna diz ter ficado totalmente gelada. Para piorar, ela tinha problemas no abdômen, um músculo que costuma ficar tensionado. Para relaxar esse músculo, além da anestesia, os médicos deram para a paciente um tipo de bloqueador neuromuscular que causava paralisia, ou seja, a mulher estava acordada. Só que os profissionais não conseguiam perceber. Enquanto a anestesia não tinha funcionado, o bloqueador agia com total eficácia. Rapidamente, sentiu o primeiro corte sendo feito em sua barriga. A dor era inexplicável. Ela não conseguia mexer nada por causa do bloqueador, nem mesmo abrir os olhos ou chorar. A dor só aumentava e a cirurgia continuou normalmente, já que a equipe médica não percebeu que a anestesia não fez efeito e o bloqueador impedia qualquer reação da paciente. Durante quase 1h30 de tortura, Donna conseguiu sentir e escutar várias coisas. O médico mexendo em seus órgãos foi o que mais marcou psicologicamente a mulher. Ela ouviu o diálogo dos profissionais que diziam, entre outras coisas: "Vejam o apêndice, está bem rosado, dá para ver bem o cólon e os ovários." Donna estava entubada, o que fazia com que ela não tivesse controle sobre a própria respiração. Porém, ironicamente, isso foi o começo do fim da tortura. No final da cirurgia, ela começou a sentir a língua se mexer no cano do intubador que passava pela sua garganta. Os médicos não entenderam no começo, apenas tiraram o cano, achando que ela já conseguia respirar sozinha. Foi nessa hora que Donna achou que ia morrer.
já que não conseguia mais respirar. Mas as máquinas apontaram o que estava acontecendo no corpo da mulher. Foi uma experiência de quase morte enquanto estava sendo reanimada. Passou por um lugar silencioso onde não sentia medo e nem dor. Felizmente, pouco depois, foi acordada pela equipe. Alguns dias se passaram e o cirurgião explicou para a dona que o erro foi cometido durante um dos cortes, que tirou o efeito da anestesia. Dona desenvolveu crises pós-traumáticas, algo típico de quem passa por grandes abalos, como sobreviventes de guerras, sequestros ou roubo com reféns, terremotos. Ela constantemente tem pesadelos e acorda assustada no meio da noite. Isso quando consegue dormir, já que sofre de uma ansiedade intensa durante a noite que causa insônia. Ao contrário do exemplo da canadense Donna Pepper, a maioria dos casos em que uma pessoa acorda da cirurgia é chamada de anestesia consciente, ou seja, o paciente consegue escutar e até enxergar o que está acontecendo, porém, não sente as dores da operação. Isso também não significa que o evento se torne menos traumático. É o caso da americana Carol Weiher, que em 1998 passou por uma situação digna dos melhores filmes de terror. Se existe algum tipo de cirurgia em que deve ser horrível acordar, é na região do rosto. Carol realizava um procedimento para retirar um dos olhos, quando simplesmente acordou. Ela não conseguia sentir nada. A primeira coisa que ouviu quando despertou foi: corte mais fundo, puxe com mais força. Por mais que não conseguisse sentir a dor do momento, isso não torna a experiência agradável de maneira nenhuma. Ela ouvia e via uma boa parte do processo, quando desmaiou após perceber que os médicos estavam tendo problemas para retirar o seu olho. Assim como Donna, Carol desenvolveu uma grave crise pós-traumática, pensando em se matar por diversas vezes. Outro exemplo bem assustador é o de Sidney L. Williams, que acordou durante uma perigosa cirurgia. Seu coração estava comprometido e, segundo a equipe médica, existia 50% de chance de morte. Como isso já não fosse uma grande preocupação, durante o processo, Sidney acordou. O americano conta que despertou no momento em que o médico deu o primeiro empurrãozinho no seu coração, o que foi uma dor inimaginável. Ele estava totalmente paralisado e entubado, não conseguindo abrir os olhos ou emitir qualquer tipo de som. Embora a cirurgia tenha sido um sucesso, Sidney vive hoje com as sequelas psicológicas causadas. Ele não viu nada enquanto estava no leito do hospital. No entanto, não conseguiu esquecer a sensação de alguém mexer no seu coração. Também vive com insônia e pesadelos terríveis. E agora, para finalizar nossas traumáticas histórias de hoje, uma um pouquinho diferente, para mostrar que a experiência de se fazer uma cirurgia acordado pode ser um processo proposital. Também não é um caso, mas sim todo um procedimento que vem sendo utilizado cada vez mais pelos médicos. A craniotomia acordada. Embora pareça assustadora, se trata de um procedimento feito no cérebro do paciente. Como o nome sugere, quem se submete a esse processo fica acordado. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Geralmente é feito para retirada de tumores na região do cérebro. O paciente tem o crânio aberto e responde a perguntas recebendo pequenos estímulos com choques elétricos bem baixos. O resultado é um mapeamento da região cerebral. E assim, os médicos sabem indicar onde está o tumor. Incrível, não é mesmo? São muitos os casos em que os pacientes aparecem realizando tarefas comuns enquanto passam pelo procedimento, como tocar instrumentos, por exemplo. A ciência que explica a operação é simples. O cérebro por si só não sente dor nenhuma. O que causa dor na região são os nervos e os vasos da cabeça. Por isso, essa região recebe uma anestesia local, possibilitando que os médicos consigam conversar com o paciente durante o processo. Então, gostou do vídeo de hoje? Conta aqui pra gente nos comentários se você conhecia esse tipo de história. Eu fico por aqui, mas em breve eu tô de volta para fazer mais conteúdos incríveis para você. Um abraço e fique com Deus.